Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de indenização por danos morais contra um laboratório de análises clínicas que realizou o exame de gravidez em uma adolescente de 13 anos sem a presença de responsável legal. A ação foi movida pela mãe da jovem, que alegou falha na prestação do serviço e falta de comunicação sobre o resultado positivo. Para ela, a situação teria causado risco à saúde da menina. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, com fixação de indenização no valor de R$10 mil, decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No recurso ao STJ, o laboratório sustentou que a adolescente buscou atendimento de forma voluntária e solicitou sigilo. A empresa afirmou ainda que agiu conforme normas éticas e legais ao preservar a confidencialidade das informações. O colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso. A relatora, ministra Isabel Galotti, considerou que não houve comprovação de prejuízo concreto decorrente da conduta do laboratório. A magistrada destacou que o risco à saúde da adolescente decorreu de circunstâncias anteriores ao exame, sem relação direta com a atuação da empresa. Também apontou que eventual descumprimento de dever legal pode gerar sanções administrativas, mas não implica automaticamente em indenização. A ministra ressaltou ainda a importância do sigilo em atendimentos a menores e afirmou que exigir a presença de responsáveis pode restringir o acesso à saúde, especialmente em contextos em que o ambiente familiar não é seguro. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o executado deve ser provisório de sentença se transforma em cumprimento definitivo. O entendimento segue o artigo 523 do Código de Processo Civil, que prevê a intimação para pagamento ou apresentação de impugnação. A controvérsia surgiu em um processo já em fase de cumprimento de sentença. O caso chegou ao STJ após recurso contra a decisão que dispensou nova intimação do devedor. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a intimação realizada no cumprimento provisório seria suficiente. Para a Corte Estadual, não haveria necessidade de repetir o ato na fase definitiva da execução. No recurso especial, o devedor alegou violação ao direito de defesa. Sustentou que não foi intimado da conversão do cumprimento provisório em definitivo. Argumentou ainda que a ausência de intimação gerou insegurança quanto ao prazo e ao valor atualizado da dívida. Segundo ele, isso dificultou tanto o pagamento quanto a eventual apresentação de impugnação. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que os dois tipos de cumprimentos são distintos. Ele explicou que o cumprimento provisório ocorre quando a decisão ainda pode ser modificada. Já o cumprimento definitivo pressupõe decisão estável com formação de coisa julgada. O ministro afirmou ainda que a intimação é necessária para marcar o início do prazo legal e garantir o direito de defesa. Segundo ele, a falta desse ato na fase definitiva pode comprometer a regularidade do processo. A turma concluiu que a intimação não é mera formalidade, mas requisito essencial para a validade da execução. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sobre o rito dos recursos repetitivos se é possível a retroatividade do termo inicial da pensão por morte e do auxílio reclusão em favor de filhos menores de 16 anos. A controvérsia foi cadastrada como tema 1421 e envolve a interpretação do artigo 74 da Lei 8.213 de 1991 após alteração legislativa. O colegiado também determinou a suspensão dos processos que tratam da mesma matéria e nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, assim como aqueles que já tramitam no STJ. A discussão busca esclarecer se o benefício pode retroagir à data do óbito ou da prisão, quando o requerimento for feito após 180 dias do evento. O tema ganhou relevância após a edição da medida provisória 871 de 2019, convertida na Lei 13.846 de 2019. A mudança alterou a forma de contagem do prazo para concessão dos benefícios previdenciários. A relatora é a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Antes da alteração legislativa, a jurisprudência admitia a retroação em favor de incapazes.
Após a mudança, a orientação administrativa passou a afastar esse direito, mesmo para menores de idade. A divergência entre tribunais sobre a aplicação da norma, especialmente quanto à proteção dos absolutamente incapazes. Segundo a relatora, o ponto central é definir se o prazo previsto na legislação pode ser aplicado contra menores de 16 anos. A ministra destacou que há fundamentos constitucionais que asseguram proteção especial a crianças e adolescentes. A afetação do tema busca uniformizar a jurisprudência e garantir maior segurança jurídica. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.